Olá, esse vídeo aqui é meio fora do padrão do canal, que é sobre ciência, esse tipo de coisa. Bom, mas eu não faço mais vídeo por aqui também, agora só tem um podcast lá. E eu queria falar sobre Game of Thrones e as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu já não vejo Game of Thrones direito, já tenho as 4 temporadas, principalmente por esse motivo que eu vou fazer o vídeo. Que é de eu achar que a série seguiu um ritmo e uma lógica de roteiro muito duvidosa em comparação à obra original que ela adaptava. Claro que tem o problema do George Martin não ter mais escrito os livros e os autores terem que se virar, mas, bom, dada a magnitude da obra, eu acho que era importante ter tentado seguir o padrão lógico. Eu acho que eles tinham gente boa o suficiente para conseguir manter o padrão desde sempre. Principalmente porque muitas coisas foram mantidas em alta qualidade, como a direção, etc, etc. Muita coisa na série até melhorou. Mas a escolha de lógica total ali foi em muitas partes um insulto a tudo que foi construído até mesmo pela própria série, né? Mesmo adaptada. E se você gostou da série, nem veja o vídeo, porque o meu objetivo não é catequizar aqui, continua aproveitando a série. Parabéns pra você, porque eu sinto inveja nisso, na verdade. Mas pra quem tá perdido, tentando entender o que aconteceu com a série e tal, assim, pensando onde é que foi que ela começou a errar, eu vou tentar falar um pouco sobre isso, porque há muito tempo eu venho reclamando e o pessoal me achando de chato, com razão, mas agora que tá todo mundo reclamando praticamente, eu posso falar à vontade sobre o que eu acho que tá com problema aqui. Eu vou fazer boa parte dessa análise aqui com o mapa mundi do mundo de Gelo e Fogo. Bom, vamos lá. Isso aqui é o mundo conhecido. Aqui eu tenho Westeros, aqui eu tenho Essos, aqui eu tenho Sotoros, mas Sotoros não importa. Nunca importou e nem vai importar. Vamos lá, aqui eu tenho Westeros. O que é o que aqui nesse mapa? Aqui embaixo eu tenho Dorne, nessa terra desértica. Aqui em cima eu tenho a muralha. Aqui eu tenho a Ilha dos Ursos, Mormont. Aqui eu tenho a Ilha de Skagos, onde o pessoal é canibal. Aqui eu tenho Porto Branco, que é o porto principal do norte. Aqui mais ou menos eu tenho Winterfell. Aqui eu tenho as Ilhas de Ferro, né? Elas ficam bem no meio de Westeros, na verdade, embora elas pertençam ao domínio do norte. Aqui eu tenho Gargalo, as terras dos Reed, aquela galera do Jorgen Reed, Mira Reed, que eles têm um castelo, aspas, que fica flutuando por esses pântanos aqui. Por aqui eu tenho as gêmeas, né, lá dos Frey. Aqui eu tenho as terras do Vale. Aqui os dedos, de onde vem o Mindinho, né, os dedos. E aqui eu tenho o meu Mindinho dos dedos, que é de onde vem o Mindinho, Lord Baelish. Aqui, mais ou menos, eu tenho os Lannisters. Aqui fica King's Landing, essas aqui são as terras reais. Nessa aqui é Baía do Água Negra. Aqui você pode ver é o Tridente, né? Os rios que formam o Tridente, o famoso Tridente, onde Robert derrotou o Rhaegar Targaryen com seu martelo. Aqui nessa ilha você tem a ilha de Pedra do Dragão, sim, muito próxima a King's Landing. Baía dos Caranguejos, Ponta Tempestade está por aqui embaixo, se eu não me engano. Por aqui ou aqui, agora não lembro realmente. Uh, Tyrell fica mais ou menos por aqui. Bom, ok. Aqui estamos em Essos, eu realmente não lembro as cidades na ordem aqui. Mir, Pentos, tal. Uh, Aqui, se eu não me engano, fica Bravos, a famosa Bravos, que eu acho que ela tem essa baía aqui, que é guardada por aquela estátua gigante do Titã de Bravos. Mas realmente aqui não me importa muito quais são as cidades específicas. Para cá seguimos, seguimos e seguimos. Aqui temos a Valíria toda destruída, a original região dos Targaryen e afins. Aqui a Baía dos Escravos, que é onde a Daenerys passou a maior parte da sua história durante as Crônicas de Gelo e Fogo. Aqui, mais ou menos, é o Mar Dothraki, onde ficam os Dothraki cavalgando lá e para cá, meio que nos seus domínios, os seus canatos em aspa, né? Canato é o nome histórico dos mongóis, que são inspirados neles. Aqui mais ou menos fica Kath, aquela ilha onde tinha aquele cara negro que comandava tudo, né? E dos comerciantes e tal. E é como se fossem as Índias, porque há muita rota comercial entre essa região aqui. Porque aqui é tranquilo fazer o trajeto, mas aqui é bem mais complicado. Valíria não se passa aqui, ok? Então vamos lá. Problemas que eu boto aqui. O problema inicial, vamos lembrar da primeira temporada. Na primeira temporada a gente tem que o rei ele sai daqui e vai até o Winterfell.
esse continente aqui, ele tem um tamanho que é mais ou menos o tamanho da América do Sul, né? E para o rei vir daqui até aqui, se não me engano, ele levou mais ou menos um mês. Um mês numa comitiva real. Só que a comitiva real, ela é um pouco lenta, porque, né, tem questão de luxo, ele vai numa carroça, carregando e tal, todo o pessoal, um monte de gente, não vai só ele a cavalo sozinho, né? Vai toda a corte, parte da corte junto com ele. Então, é um tempo que demora. Porém, esse tempo de demora, ele é aproveitado. Quando Ned Stark volta com o rei, quando a Catelyn depois vai seguir o marido para entregar aquela coisa da adaga que era para matar o Bran, e depois ela volta, acontecem coisas no trajeto. Acontece coisa aqui de que você tem a primeira desavença entre Joffrey Baratheon, você percebe que ele é um babaca totalmente. Ali que você tem o problema da Arya começando a criar um monte de inimigo porque ela tem um amigo morto pelo cão, né, o cão, o Sandor Clegane. Aqui que você tem, nesse meio do caminho, a Catelyn, na verdade, prendendo o Tyrion, porque ela encontra ele por acaso aqui. Aqui que você tem esse trajeto complicado de você atravessar por meio do desse terreno o exército de Stark, o exército do norte. Tanto que para atravessar aqui eles têm que falar com o Frey, e é tão complicado que eles casam todos os Starks com vários Freys, né? Como moeda de barganha para conseguir fazer tudo funcionar, né? Então você vê que o trajeto é importante, o tempo de que se passa aqui é importante. E com o tempo, à medida que foi se distanciando dos livros, a série passou a ignorar todo esse tempo de trajetos que acontece entre aqui. Tanto que no fim dos últimos dois livros que se passam ao mesmo tempo, o quarto e o quinto, você tem muito sobre isso, sobre os trajetos de navio que virão a ser feitos para pegar a Daenerys, porque você tem vários Greyjoy, 3 Greyjoys, competindo mais ou menos assim para tentar chegar a Daenerys, coisa que tem na série em parte, mas nem tanto, né? E você vê que é uma distância surreal entre Daenerys e Westeros, né? Ela tá distante demais, ela tá mais ou menos por aqui. Meereen fica, se não me engano, aqui ou aqui nessa ponta, nessa saída de rio aqui. Se não me engano, é na saída de rio porque o pessoal de Cath encurrala ela aqui e ela precisa sair, né? Mas vamos aos pequenos detalhes. Vamos lá. Primeiro de tudo, Barristan Selmy. Barristan Selmy viajou isso tudo aqui, até aqui que ele encontrou ela em Cath, se eu não me engano, e para ser morto aqui aleatoriamente. No livro ele não foi morto. Spoiler do livro, desculpa se você estava pretendendo ler. Se você pretende, continue, porque tem muita coisa que faltou para comentar. E o Barristan Selmy morre na série, mas ele não morre aqui na verdade, né? Ele não está morto. Pode ser que ele morra depois, mas a realidade é que o Barristan Selmy ele é o ponto de ligação direto da Daenerys com a Westeros, né? E é interessante porque no livro o Barristan Selmy ele chega disfarçado, e a gente não sabe que é ele porque é um livro, né? Não tem um ator, a cara do ator. E aí ele só se revela depois. Por quê? Ele fala que ele estava testando para ver se ela era louca ou não, igual o pai. Isso foi totalmente ignorado na série, e é muito importante pra gente perceber o final da série, onde de repente a Daenerys ficou louca, do nada, né, sem um contexto de roteiro lógico, e o Barristan Selmy, ele ficou um tempo analisando para testar a mentalidade dela, já que ele foi o guarda real, o chefe da guarda real, durante o reinado do pai dela. Ele conheceu muito bem o pai dela e viu ele ficando louco ao longo desse tempo. Mas vamos lá, vamos seguir por algumas coisas aqui. Eu vou falar um pouco fora de ordem de tempo, mas vamos falar, por exemplo, da temporada passada, a sétima temporada, né? Onde a Daenerys chega. A Daenerys chega e ela chega em Pedra do Dragão. Primeiro de tudo, eu acho que no livro deu a entender que ela talvez chegaria por Dorne. Não tá aberto, né? Ou chegaria por outros lugares. Mas o que acontece é que botou que ela chegou por Pedra do Dragão, né? Ela chegou aqui, Pedra do Dragão estava literalmente livre, sem ninguém. Essa ilha aqui estava sem qualquer pessoa, qualquer ser humano, porque Stannis abandonou ela para ir para o norte, para guerrear, e ficou por lá e morreu por lá. E aí Daenerys chegou aqui, aportou com a frota Greyjoy que estava com ela, junto com o exército de Imaculado, junto com Dothraki, junto com gente que seguiu ela aleatoriamente, junto com 3 dragões.
Aí vocês viram no penúltimo episódio que ela tomou King's Landing, obviamente, em 5 minutos, porque o pessoal se rendeu no primeiro ataque que ela fez, como aconteceu com o Aegon Conquistador, porque ele fez a batalha onde ele matou 3 exércitos de uma vez só, e aí o Rei do Norte se ajoelhou e o resto dos outros se submeteram. Foi assim que aconteceu. Da mesma forma, ela estava aqui, a minutos, literalmente, de King's Landing, e aí começou aquela questão do plano de, não, você não pode atacar porque você vai destruir todo mundo, você não pode ser a Rainha das Cinzas, blá 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 blá. Mas era evidente de que ela conseguia tomar King's Landing sem ter que fazer nada daquilo, como ela conseguiu, obviamente. Ela destruiu as defesas da cidade, invadiu, e a partir do momento que ela invadiu, o pessoal se rendeu. Independentemente da rainha. Traição pura. Uma traição pura de legítima defesa. Nada mais normal e comum nesse mundo, principalmente nesse mundo aqui, que é o tipo de coisa que já aconteceu. E, ou seja, toda aquela enrolação de reunir a Cersei, pedir paz com a Cersei, blá 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 blá, não faz sentido nenhum, porque uh, simplesmente, vamos ser coerentes aqui, uh, King's Landing era ridículo de tomar. Ridículo de tomar porque ela foi feita para ser protegida de ataques navais. Tanto que ela está numa baía bem guardada aqui, onde Pedra do Dragão, inclusive, é um dos pontos de defesa inicial. Ou seja, a Daenerys aqui ela fechou a baía. De forma até que o Euron Greyjoy não tinha muito bem como chegar aqui. Porque ele não tinha como avançar para cá. Então todo aquele jogo que tinha inicialmente não fazia sentido, porque a Daenerys já tinha fechado a baía aqui. Tanto que Stannis imediatamente atacou a King's Landing lá na segunda temporada, ou segundo livro, porque ele estava na boca do gol. Então ele atacou realmente imediatamente. Não teve demora, porque é um alvo fácil se você está em Pedra do Dragão. Mas o que a Daenerys fez no plano loucaço deles? O plano loucaço deles foi fazer isso aqui, tomar a terra dos Lannisters aqui, as terras do oeste, e aí descer aqui para depois pegar os Lannisters que estavam atacando o Jardim de Cima, por aqui. Eles deram uma volta surreal, deram a volta em toda King's Landing, passaram por terra do Tully, etc, 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 para depois atacar aqui. Eles deram a volta. Você tem noção disso? Que eles deram a volta a cavalo. Os Dothraki deram a volta aqui a cavalo. E os outros vieram de navio aqui para atacar Lannisport, né? E tal. Mas aí depois vieram os Dothraki sozinhos aqui, junto com a Daenerys e um dragão só, se não me engano, que era o Drogon, que é o que ela monta, para atacar. E você vê a estratégia surreal. Eles estão aqui. Eles podem levar o barco para cá e só cercar a cidade. Cercar os portos e matar a cidade de fome, né? É assim que se faz, guerra de cerco. Isso acontece muito em Game of Thrones. Né? Aconteceu com Stannis aqui, por exemplo, na batalha de Robert. Né? Mas não, eles deram essa volta para atacar aqui. Qual o sentido disso? Não tem. Não tem sentido. Teoricamente ficou bonitinho na série, né? Mas não faz sentido nenhum, na verdade. Se parar pra ver todo o histórico da própria série, com todas as batalhas que aconteceram. O Stannis não fez batalha de cerco simplesmente por quê? Porque ele tinha um exército maior, ele tinha tudo para atacar e ele tinha o tempo contra ele, porque o objetivo dele era atacar enquanto Tywin Lannister estava por aqui fazendo uma zona e perdendo para Robb Stark. Robb Stark, ele precisava tomar logo, garantir o poder aqui, porque ele tinha o Robb Stark se rebelando, as Ilhas de Ferro se rebelando, um monte de gente se rebelando. Esse que era o detalhe. Mas aí a Daenerys veio aqui atacar o pessoal com o dragão. Ela literalmente contornou Kingsland com o dragão. Por aqui ou por aqui, né? Ela literalmente contornou Kingsland com o dragão para atacar. Mas não atacou Kingsland, que foi ridículo de tomar, porque é só uma cidade mal protegida por um ataque de dragão. Assim como foi Harrenhal, que fica mais ou menos por aqui. Porque Harrenhal era um castelo inacreditavelmente fantástico. Ele aparece na segunda temporada, onde o Tywin Lannister está lá, aquele monte de ruínas. E o Aegon Conquistador destruiu Harrenhal, porque ele falou, não, eu estou no castelo mais incrível de toda Westeros, você não vai me atacar. E aí o Aegon Conquistador fez o quê? Ele falou, realmente, é muito difícil, não tem como atacar. Não, ele foi lá e destruiu Harrenhal. Ele destruiu a cidade inteira, porque foi vingança louca dele lá. A única que ele teve praticamente. Principalmente porque o pessoal de Harrenhal era das Ilhas de Ferro, gente que não vale nada, né? Pirata, bandido, esse tipo de coisa.
E ele já tinha, acho que, derrotado o pessoal e tava todo mundo se rendido. Ele só falou: ah, não, você não vai me atacar aqui. E ele foi e destruiu o castelo de Harrenhal, mas especificamente a torre. Então a Daenerys podia, por exemplo, já de cara, ter chegado aqui, destruído as defesas iniciais, de surpresa, rapidinho, ataque super Blitzkrieg, né? E ter destruído a Fortaleza Vermelha. Sei lá, vai ali, cospe fogo na Fortaleza Vermelha, que é onde ficam o rei, rainha e tudo mais assim. Beleza, acabou. Tomou King's Landing de forma simples. Né? Como foi que ela fez no penúltimo episódio, antes da loucura que acometeu lá. Mas o mais engraçado disso tudo é que a série ela se nega em muitos pontos. Um ponto que me irrita muito é quando os Lannisters tomam o Jardim de Cima. O que acontece? Jardim de Cima venceu a guerra junto com Tywin Lannister da Baía da Água Negra, né? Porque o Tywin Lannister fez esse acordo com os Tyrell para eles ajudarem a derrotar aqui, né? Por quê? Porque os Tyrell eram o poder dominante do sul, dessa região sul toda aqui nessa época. Os Lannister já estão sem dinheiro há muito tempo e eles comentam isso na série. Eles comentam que o ouro que eles tinham, das minas de ouro que eles tinham, já acabou. Eles vivem mais do poder que eles têm por si só. E os Tyrell, que dominam essa área fértil aqui, que eles têm o verdadeiro poder. Por isso que os Tyrell vão lá e matam envenenado Joffrey, os Tyrell vão lá e derrotam os Stannis junto do Tywin. Os Tyrell são o poder dominante. E os Tyrell estão dominando, a Margaery Tyrell está dominando. Aí, teoricamente, você pode argumentar que não, porque isso não está no livro. A Cersei, ela detonou todos os Tyrell quando ela explodiu o septo de Baelor aqui, né? Tudo bem, pode se argumentar, mas aí a série ela aposta numa ignorância surreal de roteiro, que é de que ele derrotou os Tyrell aqui e o poder da região acabou. Mas isso não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Porque você tem outras casas, como o Starly aqui embaixo, que abocanhariam esse poder que os Tyrell deixaram. Né? Eles abocanhariam esse poder que os Tyrell deixaram. E eles ficariam continuando fazendo parte, continuariam a fazer parte do governo. Né? Não faz sentido o governo atacar a si próprio, porque os Tyrell fazem parte do governo. Né? É um pouco sem sentido, mas mais sentido do que isso é que, para fazerem essa guerra com os Tyrell, o Trono de Ferro, né, a Cersei, ela pegou o financiamento com o Banco de Ferro de Bravos. O Banco de Ferro de Bravos, já é comentado, tá com muito dinheiro emprestado para o Trono de Ferro. O Trono de Ferro deve muito dinheiro para o Banco de Ferro. E o Banco de Ferro, se você não pagar dívida, ele te mata, literalmente. Tanto que o Jaqen H'ghar, na primeira temporada, lá, o Valar Morghulis, ele provavelmente estava lá espionando o Robert Baratheon, etc., para saber por que eles não estavam pagando. O que estava acontecendo? E se duvidar, ele estava lá até para matar. Mas acabou que ele foi pego. E foi levado para o norte até o momento que ele escapou e voltou para cá, segundo a série. Né? E acontece isso. O Banco de Ferro, que depois desistiu de patrocinar o Trono de Ferro, ele resolveu patrocinar quem? Stannis Baratheon. Porque o Stannis tem uma parte que ele vai pedir dinheiro pro Banco de Ferro. Pra quê? Pra loucamente também sair, vir aqui pro norte de barco, pra derrotar aqui, por ordem do Deus Vermelho, Deus do Fogo, e iniciar a batalha aqui de cima, porque essa é a batalha que importa, né? Era a batalha que importava até o momento em que a série decidiu que não importava e, e ela terminou em um episódio no meio da temporada e essa aqui virou a batalha principal, né? Aí você tem esse problema. E aí o Banco de Ferro, ele já pagou os Stannis, ele já estava querendo detonar o Trono de Ferro, e aí o Banco de Ferro pagou os Stannis, incentivou os Stannis duplamente, porque ele financiou os Stannis para conseguir o Salador Saan, que era um pirata, para ajudar a tomar a Baía da Água Negra. E depois ele ajudou a ele ir para o norte, porque se você parou de apostar na pessoa, você não vai mais apostar nela, né? Tu tá apostando nessa pessoa o tempo todo. Essa pessoa decepcionou de vez, tu vai apostar em outro. E agora vai até o fim. E aí o Banco de Ferro fez o quê? Simplesmente financiou a Cersei para tomar os Tyrell. Vamos lá, os Tyrell são o poder dominante da região. A Cersei senta no trono, beleza, mas os Tyrell estão mandando em tudo economicamente. Aí o Banco de Ferro vai apostar no perdedor do perdedor, que já está devendo a ele? Não, você não vai apostar. Você vai apostar no cara que vai destronar esse aqui e vai te pagar a dívida, porque ele é economicamente viável. E a série toda se baseou nisso. Todos os plots da série se basearam nisso. Todos eles foram inteligentes por causa disso.
O banco ele não vai financiar o lado perdedor e nem o lado que já está devendo a ele e perdendo há muito tempo. Eu ainda poderia entrar em outra questão, porque eu falaria que o Banco de Ferro ele financiaria, na verdade, a Daenerys. Por que a Daenerys? Porque o Banco de Ferro é da Cidade de Bravos. A Cidade de Bravos é uma cidade formada por escravos que foram libertados e formaram uma cidade livre, sem escravidão. Então, nada mais normal do que se eles fossem financiar a Daenerys, né? A Daenerys que é a quebradora de correntes, que está acabando com o comércio de escravos no único lugar que ainda tem escravos, que é a Baía de Escravos, que é essa região toda aqui. Aqui também tem um pouco, mas tudo bem. Então, faria sentido que, na verdade, o Banco de Ferro, por vontade natural, incentivar quem? A Daenerys. Mas não, mas tudo bem, você pode falar que é um banco, é um banco. O banco ele vai apostar em quem tem mais dinheiro. Olha, sinceramente, todo mundo sabe que a Daenerys tem um exército de, se não me engano, 20 mil Imaculados, que é o exército mais poderoso que existe. Ela tem também um monte de Dothraki, que é uma galera muito terrível. A Daenerys está querendo vir pra cá, com 3 dragões. Qual é o lado fraco? Eu pergunto pra você. Qual é o lado fraco? Daenerys é o lado fraco? Ou é a Cersei Lannister, que literalmente só tem o apoio dos Lannisters e dos Tyrell? E muito mal, porque os de Dorne também não tem mais apoio. Então é isso aí que eu pergunto. Essas inconsistências levam a problemas de roteiro que estragam tudo, que cagam tudo, porque você não consegue construir uma história que é coerente com o que a história foi apresentada. Não vou nem falar daquela incursão pro norte, né? De aquela ideia idiota de ir pro norte para pegar um morto-vivo para entregar aqui. Sendo que na primeira temporada, isso acho que foi no livro só, eles já levaram um pedaço de um morto-vivo para cá que não deu muito certo e ninguém foi convencido, né? Você vê, a Daenerys ela voou daqui para cá, ela voou daqui para cá, ela levou o exército daqui para cá, ela levou o exército daqui para cá e daqui para cá, mas ela não levou o exército daqui para cá. Ela podia só ter cercado a cidade. Ela podia, na verdade, ter usado o helicóptero que ela tem, que é o dragão, e ter ido diretamente ao ponto que interessa. Agora eu vou ao ponto mais absurdo para finalizar. Ela tinha Lord Varys ao lado. Lord Varys e Tyrion. Os dois, e principalmente Lord Varys, ele conhece as passagens secretas de entrada para a Fortaleza Vermelha. Ou seja, eles sabem entradas secretas daqui que levam diretamente à Câmara do Rei, à Câmara da Mão do Rei, que foi a forma como Tyrion usou para matar o pai, foi a forma como Varys usa para saber tudo o que ele sabe, inclusive os segredos de Ned Stark lá no começo da temporada, que é a forma como Jaime Lannister aleatoriamente entrou na Fortaleza Vermelha para encontrar a Cersei. E aí eu pergunto, esses dois sabem desses segredos, e aí eles não usaram esses segredos aí para Daenerys enviar, sei lá, 100 cabeças de imaculados ali, stealth mode, para invadir a Fortaleza Vermelha por dentro e não ter que fazer guerra nenhuma. Nenhuma guerra. Aí eu pergunto, por que... Você vai falar, isso é muito detalhe. Mas a série sempre se baseou nesses detalhes. A série sempre se baseou nessa qualidade de detalhes que fazem sentido na sua cabeça. Você não consegue achar pontas soltas ou muitas pontas soltas lá na série original, na série antes da livre adaptação deles. E essa livre adaptação deles começou muito antes da série, dos livros ficarem atrasados. Porque, por exemplo, a história de Brienne sumiu, a história de Dorne foi completamente modificada, muita história foi completamente modificada, sem motivo, para correr. Bom, talvez alguns motivos econômicos deles. Mas é isso, eu poderia falar muito mais aqui. Provavelmente estou esquecendo de detalhes que eu poderia ter comentado. Tem coisas boas que eles fizeram. Eles economizaram a história do Tyrion para chegar aqui. A história do Tyrion para chegar aqui é muito longa. Eles economizaram ela de uma forma inteligente. E muita coisa não faz sentido, né? Tipo, as viagens que acontecem. Na última temporada, as viagens são instantâneas. Os exércitos vêm daqui para cá rapidíssimo. É inacreditável. O Robb Stark, para vir com o exército dele para cá, demorou, não sei, 3 episódios ou até mais. Olha o tempo que ele demorou para chegar aqui. Olha o tempo que ele demorou para chegar na boca aqui da guerra aqui. Olha o tempo que isso tudo demorou. E as últimas temporadas fizeram fast travel, tipo Skyrim, né? Eu até tenho um mapa de Skyrim ali em cima, né?
É o fast travel, tu marca aqui, eu quero ir desse ponto para esse ponto, quanto tempo? Ou não, instantaneamente. Aí você vai e faz, né? E aí você mata tudo isso, porque a série foi construída pensando nas dificuldades de tempo, nas dificuldades reais e geográficas que existem, né? Tudo aqui é bem pensado, pelo menos originalmente. Os planos são bem pensados originalmente. Mas, aparentemente, a série resolveu esquecer de toda essa geografia e toda a lógica de batalha que a série sempre apostou, né? Por que Tyrion Lannister usou o fogo vivo aqui? Porque aqui eles conseguiam, de certa forma, encurralar. Eles encurralariam Stannis aqui, até tinha um negócio da corrente lá que eles utilizaram no livro, na série não apareceu, para eles explodirem nesse curralzinho aqui o exército do, do Stannis. Bom, é isso. Eu poderia falar muito mais mal, mas vamos ficar por aí.